Meus amigos, saiu agora, hein, mais uma informação vindo inclusive direto da Europa sobre Lucas Paquetá. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando dessa movimentação do Flamengo em busca da contratação do Lucas Paquetá. E também, né, lógico, Flamengo que vai ter o seu segundo jogo pelo Campeonato Carioca contra o time do Bangu nesta quarta-feira. E é claro que nós vamos aqui acompanhar o que a imprensa está falando também sobre, né, o Campeonato Carioca e mais especificamente, né, sobre o Flamengo. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa a notificação no sino para não perder absolutamente nada e deixa o seu like para dar aquela moral. Aproveita e clica também no botãozinho do hypar. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Vou falar de um time que poderia estar representando o Flamengo na Copinha, mas que vai jogar pelo Campeonato Carioca contra o Bangu em Moça Bonita, hoje às 9h30 da noite. São quase 9 anos sem o Flamengo jogar em Moça Bonita, olha só. E o Bruno Pivetti, esse aí, né? Não é o Felipe Luiz, nem o Felipe Luiz está sendo escalado para os jogos. Deve repetir a escalação para buscar a primeira vitória. A presença do Bruno Pivetti dirigindo o Sub-20 do Flamengo mostra o tamanho do projeto do Flamengo. E o Fluminense também, ó. Tem aí a sua esquadrilha 07, né? Tentando aproveitar a oportunidade de brilhar no Carioca. Gente, 07 significa que esses caras têm 18 anos. Completarão 19 é uma geração em 2026. muito elogiada dentro do Fluminense, porque venceu tudo o que praticamente que disputou. Tem excelentes jogadores da base dessa geração aí, jogadores que o Fluminense leva muita fé. Vou mostrar os campinhos aí. O primeiro, o do Flamengo. Como a gente está com a informação de que a escalação vai ser repetida, né? Jogadores mais conhecidos aí, Léo Nanete já, né, andou sendo incorporado ao elenco principal, embora não tenha tido grande chance ainda, né? Foi o herói da conquista do Mundial, né? Exatamente, assim como o Iago, né? Também. Que é um jogador de muito prestígio na base, mas que ainda não teve chance. O João Vitor já teve um pouquinho mais de chance, não foi bem, né? Quando entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. Mas já tive informações que é um zagueiro bem diferente, assim, para observar. Essa questão de... entrou o João Vitor, o Flamengo precisa ser campeão brasileiro, não era a hora dele entrar. O Flamengo tem 3 zagueiros, né? Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Entrou o garoto, mas não jogou bem, não significa, né, torcedor rubro-negro, que ele não serve para jogar no Flamengo. Então, é um jogador que pulou etapa para estar naquele momento decisivo, não estava na hora. Mas é legal também observar o Douglas Telles, já fez gol no profissional, fez gol naquela goleada contra o Sport. Joshua também, né? Guilherme. Joshua também. E aí, a grande incógnita, eu acho que tomara que dê certo, né? O Wallace, né, cara? Porque é um jogador que surgiu muito bem no profissional. Num primeiro momento, a personalidade, a coisa que eu gosto muito do jogador também, foi muito elogiada, né? Depois, eu acho que a personalidade ultrapassou um pouco, jogou um pouco contra ele, né? Mas também acho que é natural da idade, né? Você vai ter que medir. Teve o seu momento Daverson. Personalidade ficou maior do que a bola. É isso. Né? Então, acho que precisa se reencontrar, mas também tem informações de que o Wallace está fazendo um trabalho de staff, extracampo, interessante para conseguir encontrar essa maturidade. Aí e por falar em trabalho, nessas imagens aí, caras bem conhecidas, né? A cavalaria tá toda aí, ó. Aí é o se principal. Preparando, né? Voltou depois o time do Flamengo por conta do Mundial. No time do Flamengo principal, tem muitos jogadores que foram revelados no Fluminense. Verdade. Ayrton Lucas, Pedro, né? Tinha o Gerson, né? Enfim, tem diversos jogadores que foram revelados no Fluminense, porque a gente fala de futebol de base, falei do João Paulo Sampaio, né, que foi esse cara que fez uma revolução na base do Palmeiras, mas não tem como você falar de futebol de base e não falar de Xerém, né? Impressionante, assim. Recentemente fui com o Luiz Henrique, que está no Zenit, né? E a geração, agora a gente está falando da esquadrilha 07, por isso que é muito importante o torcedor observar, porque a geração do Luiz Henrique, todos os jogadores viraram. Luiz Henrique, André, Martinelli, por aí vai. Enfim, não vou me lembrar Martinelli aqui. que acabou de aparecer. A gente está com imagens do Fluminense também com, né, os titulares trabalhando, os bravos. E mas assim, o Fluminense, não custa lembrar, o Fluminense foi
Eu preciso checar esse dado, porque na reta final estava uma disputa entre Fluminense e Bahia. Como o Fluminense foi a final da Copa do Brasil, deve ter passado o Bahia. Isso. Provavelmente foi o clube brasileiro que mais jogou no ano passado, que mais jogos fez na temporada. Então é preciso administrar com muita cautela aí, né, a volta dos jogadores do elenco principal. É que o Bahia foi até a final da Copa do Nordeste e o Fluminense teve a Copa do Mundo de Clubes, né? Campeonatos. E o Fluminense longe. jogou até tarde, né? Porque fez a Semifinal. semifinal da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo também fazia os seus jogos pelo Intercontinental. Então, são dois clubes que precisam realmente administrar bem a entrada dos jogadores titulares. Eu não vejo, olhando hoje em dia para a política do Flamengo, eu não vejo com sinceridade espaço para inserção desses meninos no elenco profissional. Eu acho que a política do Flamengo hoje é voltada para você trabalhar esses jogadores, revelar e vendê-los para que eles... o Flamengo resguarda pedaço hoje a gente olhando para o elenco principal do Flamengo, para o que foi em 2025, quem teve chance? O Wallace e o Everton Araújo. Eu não vou nem dizer que o Wallace teve. O João Vitor numa situação de emergência ali, como já foi citado aqui. E já não vai ter mais situação de emergência, porque já chegou o Vitão. É verdade. Olha, na base, Marcelo, o pessoal, os especialistas em futebol de base, eles dizem o seguinte, eles dizem que, de uma maneira geral, o jogador, ele se consolida no elenco profissional a partir do segundo ano dele no profissional, no elenco profissional. Então, o primeiro é para carregar café para os mais velhos, né? Tomar cascudo. Evidentemente que os jogadores, aqueles extra-séries, os extra-séries, já pulam essa etapa, os extra-séries. Mas é por isso... Estevão, Vinícius Júnior. Essa galera aí. O Hendrick, entendeu? Ryan no Vasco. Aí é uma boa colocação. O Ryan não é... Eu sei que os torcedores ficam chateados, ficam amargurados, mas o Ryan, a história dele é outra. O Ryan foi um fenômeno nas divisões de base, sempre jogou a uma categoria abaixo, mas no profissional, agora que ele está arrebentando, e já é o terceiro ano dele. É isso. Ele já está com... Ele jogou 17, 18 e agora já está 19. Então, ele não compara com o fenômeno Hendrick, com o fenômeno Estevão. Eu não estou dizendo que ele não possa vir a ser melhor do que os outros dois, entendeu? Mas, enfim. Mas ainda com os seus jovens, porque aos poucos o time principal vai retomando ao trabalho, Rafa Marques. Bom retorno para você aqui também, amigo. Valeu, obrigado, Glaucia. Outra vez um abração aí pro Donk e também pro Breiler. Na verdade, o Flamengo imagina colocar o time principal com o Felipe Luiz no banco de reservas no Fla-Flu do dia 25. Significa dizer que para o clássico contra o Vasco, terceira rodada, o que equivale ao quarto jogo do Flamengo. Sempre é bom lembrar que o Flamengo teve um jogo antecipado, a partida contra a Portuguesa no último domingo em Volta Redonda. Para o clássico com o Vasco, pode ser que o Flamengo ainda tenha o chamado elenco alternativo. E o holofote todo do momento está voltado para Lucas Paquetá. Desde que deixou o Flamengo em 2018, constantemente em entrevistas, o meio-campista tem falado sobre o desejo de voltar a vestir a camisa rubro-negra, que um dia voltaria ao Flamengo depois dos 30 anos, quem sabe, para encerrar a carreira. Ele não não perde a oportunidade de retroalimentar esse amor que tem com o clube e essa relação que tem com a torcida rubro-negra. E existe uma negociação em andamento entre o West Ham e o Flamengo para que o Paquetá volte agora, na janela do mês de janeiro. Nós vamos até Londres trazer as informações do João Castelo Branco com o lado do West Ham e todo o cenário que envolve a possibilidade do Lucas Paquetá deixar o futebol inglês e retornar para o futebol brasileiro, mais especificamente voltar a vestir a camisa do Flamengo. Vamos conferir. Tudo bem, pessoal? Como prometido, volto a falar aqui de Londres, do leste de Londres, pertinho do West Ham, para falar da situação do Paquetá. Aqui atrás, uma estátua de jogadores que foram campeões com a seleção inglesa em 1966, jogadores que atuavam pelo West Ham. O Paquetá, será que continua por aqui? Essa é a grande dúvida após a oferta do Flamengo de cerca de 35 milhões de euros, rejeitada pelo clube inglês. E eu conversei com alguns torcedores por aqui no bairro do clube sobre essa situação. Um torcedor disse que ele fica um pouco desapontado, decepcionado com
com o Paquetá de querer sair neste momento em que o clube luta para não ser rebaixado, né? Lembrando que o West Ham está na zona de rebaixamento, 7 pontos a menos do que o Nottingham Forest, uma situação realmente bem complicada. Esse torcedor disse que o clube apoiou muito o Paquetá quando estava sendo investigado pela Federação Inglesa com a situação de cartões amarelos, e o clube realmente deu todo o apoio, esperou o Paquetá e agora ele quer sair assim dessa maneira no meio da temporada. Já um outro torcedor disse que o Paquetá tem decepcionado um pouco nessa temporada, que quando ele chegou ele fez parte muito importante do time, que eles achavam que o Paquetá ia ser muito mais do que acabou sendo. Foi muito importante realmente na conquista da Conference League, levando o West Ham para a Europa, um jogador muito querido por aqui, mas que desde que foi investigado, disse esse torcedor, não foi mais o mesmo jogador e acaba recentemente parecendo que realmente não está querendo estar aqui, então ele disse que prefere vender logo e reinvestir o dinheiro na defesa do time que está precisando. Essa quantia que o Flamengo oferece realmente não é muita coisa aqui para o padrão da Premier League, para um jogador como o Paquetá, lembrando que o Manchester City aparentemente tinha oferecido 85 milhões de libras para levar o Paquetá e que essa negociação acabou não acontecendo por conta das investigações. Portanto, essa oferta de 35 milhões, que dá mais ou menos 30 milhões de libras, muito abaixo da avaliação que o clube tem, e aparentemente rumores de que outros clubes aqui da Premier League, como o Tottenham, talvez até o Chelsea, teriam interesse e poderiam pagar mais, só que o Paquetá diz nesse momento querer voltar para o Brasil se o Flamengo realmente conseguir pagar um pouco mais. A diretoria do West Ham avaliando a situação, a torcida um pouco dividida sobre a situação. Ficaremos de olho nessa novela que vai mais uma vez se alongando sobre o Paquetá, pessoal. É isso, João. Aí, de fato, para o fã de esporte poder ter uma noção um pouco do lado de cá, ao lado do Flamengo, os tais 35 milhões de euros, que dá mais ou menos 30 milhões de libras, esse valor está mais ou menos fixado como sendo o máximo para uma eventual transferência. E já seria a maior contratação da história do Flamengo, caso a negociação fosse concretizada com esses termos. A verdade é que o West Ham quer mais dinheiro pelo jogador, o Flamengo não está disposto a fazer nenhuma loucura orçamentária para trazer o Paquetá de volta, conta muito com o desejo explícito do atleta de vestir novamente a camisa rubro-negra. Paquetá já disse que no Brasil só joga no Flamengo, então vamos ficar acompanhando o andamento deste processo. E eu sempre costumo dizer o seguinte: jogador de mercado joga onde quer, sem querer puxar brasa para sardinha de nenhum dos lados. Se o West Ham ficar esticando muito a corda, pode acabar perdendo o Paquetá por muito menos, viu, Glaucia? Boa, Rafa, obrigada mais uma vez, companheiro. Boa sequência aí para você, para os nossos amigos, trazendo este mercado ainda, essa negociação agitada de Flamengo, Paquetá e West Ham. Já na tela aí essa primeira rodada de Campeonato Carioca nesse meio de semana, com jogos hoje, Volta Redonda e Boa Vista, Fluminense e Madureira, Bangu e Flamengo. Amanhã, Portuguesa e Botafogo, Vasco e Maricá, Sampaio Correia e Nova Iguaçu. O Flamengo que vai a campo hoje pela primeira rodada do Campeonato Carioca, mas fazendo seu segundo jogo novamente com o Sub-20. Faltou um ponto interessante da história de Flamengo e Bangu. Faz 60 anos que o Bangu foi campeão, 1966, certo? 66 mais 60. 2000, tá bem de conta. 60 anos. E foi o último título do Bangu, no 33, 66. Foi em cima do Flamengo, uma das maiores brigas da história do futebol, né? Então o Bangu ganha pouco do Flamengo, mas tem uma vitória contra o Flamengo marcada na sua história. Por sorte de quem vai participar da partida, o jogo é à noite, tá? Porque Bangu, 4 da tarde, meu amigo, não tá dando não. É difícil, no em verão, janeiro. Já não dá demais. normalmente, no verão do jeito que tá. É verão o ano inteiro, eu acho. Eu fui trabalhei em Bangu em algumas oportunidades, né? Cheguei a trabalhar na cabine do Bangu, sem ar-condicionado. Nossa. Tá? É um negócio... Durante a Copa do Mundo também eu trabalhei em Manaus sem ar-condicionado. Então, né, anos depois, no estádio de Copa, acontece. Depois colocaram um ar-condicionado ali nas cabines, sim, as pessoas lutavam para ficar dentro daquele espaço, porque realmente Bangu à tarde, à noite também não vai ser fácil, tá? Do jeito que tá,
É isso. Mas oportunidade... só é sub-20, né? E oportunidade para o Bangu, né? A portuguesa corre. da ilha chegou muito perto de uma vitória nesse primeiro jogo. Tem um time do Flamengo naturalmente enfraquecido, porque é um sub-20. Então tem essa oportunidade de quebrar jejuns e tudo mais. E agora falando do time principal do Flamengo, que se representou na última segunda-feira, né? E se prepara para estrear a partir do quarto jogo na temporada, tem a chegada do Endriel para o gol, né? Um reforço claramente para ser opção ao Rossi, mas desembarcou no Rio de Janeiro para ser o segundo nome novo no Flamengo nessa temporada. Claro, o Flamengo ainda olha para Lucas Paquetá, mas já tem o Vitão já anunciado, já está treinando com o restante do elenco, e o Endriel chegando para ser opção ao Rossi nessa temporada de 2026. Achei, assim, o Flamengo tinha pensado no Brasão, para o Brasão a carreira talvez não fosse o melhor para a carreira dele. Pensando no futuro, talvez pudesse, mas de imediato, se deixar de ser titular de um grande clube no futebol brasileiro, ainda que dispute menos títulos do que o Flamengo, talvez não faça tanto sentido. Para o Endriel, não. Para o Endriel, e é um goleiro com um patamar superior, tá, ao Matheus Cunha, no meu entender. Então, acho que o Flamengo faz uma boa opção de mercado, falando em goleiro reserva. Tá? Goleiro reserva, para eventualmente jogar, né, pelo menos nessa temporada. O Endriel tem 24 anos e passou 5 temporadas. O Gil Vicente agora assina um vínculo por 4 anos com o Flamengo, então é o segundo reforço do clube para a temporada 2026. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que terá pela frente, né, nesta quarta-feira, com transmissão, tá ali, ó, TV Globo e também pelo Premier, Flamengo e Bangu, direto de Moça Bonita. Vamos aqui acompanhar, tá, o provável time do Flamengo para esse jogo que vai jogar com a garotada do Sub-20 ainda, tá? O jogo tá marcado para as 9h30 da noite, horário de Brasília. E tá aqui, ó, para vocês a provável escalação, né, do time do Bangu. Gabriel Barbosa, Caio Felipe, Elinelson, Facundo, Falcon, PV, Dioguinho, né, Juan Lucas, Valber, Luizinho, Matheus Batista e o PK. E tá aqui o provável, né, time do Flamengo, que vai ter ainda no comando o Bruno Pivetti. Tá aí para vocês no campinho, né, o goleiro, né, Léo Manetti, né, o João Vitor e o Iago, a dupla de zaga do jogo passado. Daniel Salles na lateral direita e o Johnny. Caio Nóbrega e o Pablo Lúcio, jogador, né, bastante badalado aí pela nação. O Guilherme ali no meio campo na criação, Douglas Telles e o Joshua e o Alaciano no ataque. Então, trio de ataque ali com o Joshua, o Alaciano e Douglas Telles, e o trio de meio campo, né, com o Guilherme, Pablo Lúcio e Caio Nóbrega. Esse daí é o provável time do Flamengo para este confronto, né, que é válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca de 2026. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!